meus amigos, o PDT deixa a base de apoio do governo Lula, né? É uma péssima notícia, literalmente é uma bomba, né? Principalmente no que tange a governabilidade do presidente Lula. É importante salientar, gente, que o governo Lula já não tem uma base sólida no Congresso Nacional. Veja, tem apoio, por exemplo, do republicano, mas não entrega os votos necessários. Tem apoio, né, do União Brasil, mas não entrega o governo os votos necessários. A mesma coisa acontece com o PMDB. Já o PDT, né, é um partido que sempre entregava votos ao governo federal, apesar de ter uma base de deputado bastante pequena, né, 17 deputados, mas geralmente, né, na grande maioria das vezes, os deputados do PDT votavam com o governo. Mas agora, né, os deputados, o PDT, gente, ficou totalmente insatisfeito, né, com o presidente Lula ter demitido, né, o Carlos Lupe lá, que era ministro da Previdência Social, devido a esse escândalo do INSS, né? O PDT não gostou da maneira como o presidente Lula, né, agiu com o ex-ministro, né, o Carlos Lupe, e aí resolveu deixar a base de apoio do governo Lula lá na Câmara dos Deputados. Pois é, meus amigos, se você curte esse tipo de notícia, né, notícias políticas que de vez em quando a gente traz aqui no canal Rumo ao Nada, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e também deixe o seu hypar. Olha, meus amigos, a bancada do PDT na Câmara decidiu no dia de ontem, né, terça-feira, que não vai fazer parte mais da base de apoio do governo Lula. O movimento surge dias após Carlos Lupe, né, presidente licenciado da legenda, deixar o Ministério da Previdência em meio às revelações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, né? A investigação da Polícia Federal e da AGU que apuram um esquema de descontos indevidos não autorizado, né, dos benefícios dos beneficiários, né? A liderança do partido afirmou que não vai integrar a oposição, ou seja, está saindo da base do governo Lula, mas só que ele não vai fazer coro à oposição, né? A sigla, no entanto, pregará independência na Câmara dos Deputados e poderá votar contra o governo em pautas importantes. Só para você ter uma ideia, gente, já se cogita que o PDT vai votar favorável à anistia, né? Coisa que antes não iria fazer porque estava na base do governo. Já se cogita, por exemplo, né? Votar, né, a favor, por exemplo, da CPI lá do INSS também, né? E o curioso de tudo, gente, é que o PDT alega o seguinte: olha, mas o Carlos Lupe não estava sendo investigado. Como de fato, gente, o Carlos Lupe não foi alvo dessa operação policial, né, tanto da PF quanto da Controladoria Geral da União. A grande questão que irritou o governo federal foi a seguinte: teve praticamente um ano, ficou sabendo muito tempo, ficou sabendo antecipado, né, dessa maracutaia que estava acontecendo no INSS e não tomou as devidas providências. Isso que irritou o governo federal, né? Mas o PDT também ficou, digamos assim, mais contrariado ao governo federal, foi porque quando o Lula escolheu presencialmente, foi o Lula mesmo que escolheu o atual presidente do INSS, né? O novo do presidente do INSS, não, o novo ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, que também é do PDT, né? Mas só que não consultou e antes acabou escolhendo, digamos assim, o novo presidente do INSS sem ter consultado o Carlos Lupe. E isso fez com que a bancada do PDT, gente, se uriçasse no Congresso Nacional. Inclusive, o Ciro Gomes já falou: a culpa não é do Carlos Lupe, a culpa é do Lula, né? Então, já estão tirando o rabo da estrada, né, como se diz no ditado popular, e vão largar essa bomba, né, nas mãos do presidente Lula. Obviamente, gente, que o governo Lula, nesse quesito aqui,
vai perder, né? Vai perder voto na Câmara dos Deputados, onde já é um ambiente muito hostil ao governo federal. Só que, por outro lado, né, o que rompeu com o governo do presidente Lula foi por unanimidade entre os 17 deputados federais, incluindo Pompeu de Matos, né, romperam com o presidente Lula. Já os 3 senadores, né, lá do Senado, eles continuam na base do governo federal, ou seja, lá os senadores são o Everton Rocha, né, afirmou que no Senado Federal, né, a bancada do PDT segue firme e forte, né, em apoio ao presidente Lula. Mas com toda certeza esse racha, né, que ocorreu na base do governo federal vai prejudicar o governo em futuras votações no Congresso Nacional. E aí, gente, a pergunta que eu faço você achou certo que o Lula fez com o Carlos Lupe, né? Na verdade, gente, o presidente, né, meio que deixou meio que de lado, né, o Carlos Lupe, né? É aquele, digamos assim, foi forçando, foi queimando a barra do ministro até ele não aguentar mais e pedir demissão, né? Segundo o Ciro Gomes, isso foi totalmente errado e deselegante, né, por parte do governo federal. Você acha que foi justo a saída do Carlos Lupe? Você acha que é justo o PDT sair da base de apoio do presidente Lula? Ou você acha que o PDT fez certo de sair da base? Comente aí a sua opinião, é de suma importância para nós aqui do canal.